palavra do Senhor está aberta nas minhas mãos no livro de Mateus, capítulo de número 21, vou ler o verso 1 e 9, que diz: quando se aproximava de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos. No versículo 9 diz: a multidão que ia adiante dele e a que o seguia clamavam dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Querido, é interessante, fala aqui que Jesus estava no Monte das Oliveiras e mandou 2 discípulos irem buscar o jumentinho lá para ele montar, e explicou detalhes. E muitas vezes nós queremos o rei entrando nas nossas vidas, e o Monte das Oliveiras era o lugar de oração de Jesus. Ele orava noites inteiras no Monte das Oliveiras, e quando ele saía de lá era aquele poder poderoso, cura, libertação, purificação de leprosos, ressurreição dos mortos, multiplicação dos pães. Toda a situação ruim que era trazida para Jesus, ela era resolvida. Mas contrariamente ao que as falsas profecias e até extravagantes ideias anunciavam, a realeza de Cristo era, antes de tudo, espiritualmente e religiosa. Ele não era um rei físico. Excluía proezas ruidosas e conquistas militares. A missão de Jesus como rei era promover a paz com os homens e destes uns com os outros. E as pessoas que compreenderam esse propósito creram no Messias como prometido Salvador, tão poderoso como compassivo, que é capaz de aliviar todas as dores da alma humana subjugada pelo pecado. Elas compreenderam que esse caráter do reino de Jesus, por isso muitos se apertavam ao seu redor e imploravam sua piedade, invocando-o como filho de Davi. Assim é que, havendo Jesus realizado curas e milagres, Mateus 9, 27, 15, 22 e 20, 30 e 31, aqueles que foram testemunhas perguntavam uns aos outros: não é este o filho de Davi? Mateus 12, 23. Quando o reino de Deus se manifestar na terra, como fala da segunda vinda de Jesus, que ele virá como rei e ele vai reinar na terra por 1000 anos, ele será o único, como eu já disse aqui, governante perfeito, que vai fazer isso que os judeus esperavam naquela época. Eles vai fazer com que a conquista do reino seja física. E ele vai expulsar todo o mal, tudo que é ruim, e vai governar com justiça, paz e equidade sobre toda a terra. Será o único governante perfeito e o seu governo não haverá fim. Mas quando Jerusalém viu Jesus, no tempo da sua primeira estada lá como filho do homem, Jerusalém passava por grande opressão e grande dificuldade. O reino de Deus, como eu já li aqui, é um reino espiritual. O Messias era um rei espiritual, eles esperavam um rei físico. Muitas vezes nós queremos um rei físico, uma paz física, libertação da inflação, emprego mais fácil, comida farta e coisas assim que as pessoas querem. Paz no sentido de segurança em relação a questões de segurança física, a violência pare nas nossas ruas, coisas físicas. Igual nós tivemos um exemplo do governo de Bolsonaro aí, ele foi aclamado no país todo, porque eles queriam um rei, uma pessoa física que resolvesse os problemas físicos que doem. As pessoas não entenderam a realidade de que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ele é um reino espiritual. No tempo que Jesus veio, Jerusalém estava enfrentando um problema parecido com hoje ali. Eles estavam sendo atacados militarmente, os inimigos invadiam as casas, roubavam os impostos assim de uma forma terrível. Não é aquela questão de pagar e você leva igual hoje acontece aqui. A pessoa não tem um imposto para pagar, a casa era invadida, tomavam tudo, qualquer coisa de valor que tinha lá. E ela também, se ela não tivesse como pagar, todos os bens eram tomados, a casa era tomada, ela era colocada na prisão. E as filhas e a esposa colocados na prostituição para pagar os impostos. Era uma situação terrível. Hoje lá está acontecendo de crianças serem raptadas, colocadas na gaiola como animais, serem decapitadas, mulheres sendo estupradas,
pessoas sendo presas e invadidas assim em toda a sua liberdade, morte diversa, enfim. É uma situação que o Brasil não conhece, porque a gente nunca teve guerra. Desde 1964 a nação não passa por guerra. Então eles estão passando uma situação extremamente difícil. E eles queriam um reino físico, mas eu vou ressaltar características espirituais do reino de Deus. Lá em Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, querido, é dar à pessoa aquilo que é de direito. Pregação também é cultura. Vamos falar um pouquinho sobre o que foi a escravidão no Brasil. Hoje o brasileiro é escravo, mas é um escravo que tem algumas regalias, mas já houve uma escravidão muito cruel aqui nessa nação, pior do que a de hoje. E o escravo aqui de Minas Gerais, eles trabalhavam nas minas e eles tinham uma meta de alcance todos os dias, vários buraquinhos na parede, chamado de quinto. Cada escravo tinha que encher aquele buraquinho ali, todos os dias. E ouro, querido, garimpar não é você sair, trabalhar 12 horas, 8 horas, 9 horas, voltar para sua casa, não. Era procurar o ouro e conseguir encontrar. E tem a ver com sorte, com uma série de questões. E aconteciam. E ele tinha que encher aquela meta de quinto todos os dias. E aí, o trabalhador que não conseguia encontrar ouro o suficiente para encher aquele quinto todos os dias, ele era punido, além de açoites, entre várias punições, que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre escravidão. Ele recebia na sua comida, ele tinha direito a uma tigela de comida, de alimentação, ele recebia meia tigela. Ele não podia cortar a comida toda, porque sem comida ele não ia conseguir trabalhar. Mas, não cumprindo a sua meta, ele recebia metade da alimentação. E por isso que esse quinto foi chamado quinto dos infernos. Foi daí que saiu essa expressão. Quinto dos infernos. E a questão de trabalhador de meia tigela, ou seja, é aquele que não cumpre as metas. E o escravo que ganhava a comida e a roupa, ele ainda ganhava metade da comida se ele não cumprisse as suas metas. Justiça é receber aquilo que é seu por direito. E o reino de Deus, ele veio para trazer justiça. Muitas vezes nós estamos aqui hoje como pessoas clamando por justiça, pessoas que trabalharam e não receberam o que era justo, pessoas que cuidavam dos filhos e os filhos cresceram e não se tornaram pessoas que honram, que reconhecem, que os pais sacrificaram em favor deles e fizeram por eles tudo o que era devido, e hoje eles são velhinhos e precisam de muita coisa, e com a aposentadoria que a gente tem hoje de salário mínimo, aquele que é aposentado só tem isso, ele não tem o necessário para sua vida, uma vez que a pessoa idosa precisa de muitos remédios e uma série de cuidados, e os filhos precisam reconhecer esse cuidado que foi feito pelos pais. Muitas vezes uma mulher ama, cuida da melhor forma do marido, e ele ou a trata de uma forma inadequada e até mesmo abandona a família, e ela se sente ferida porque amou, cuidou, fez de tudo, entregou o melhor de si, inclusive a sua virgindade, e não teve de volta aquilo que merecia. Muitas vezes o nosso coração clama por justiça. E nesse tempo de hoje, em que as pessoas estão vivendo, muitos clamam por justiça, em uma série de questões. Eu podia citar várias coisas sobre injustiça, como, por exemplo, ser preso por um crime que não cometeu. Muita gente, por engano ou até por maldade das autoridades, é colocado na cadeia sem dever nada. E muitos que mereciam estar presos estão na rua aí aprontando tantas coisas. E enfim, querido, isso aí é um exemplo de justiça. Mas o reino de Deus, ele veio para trazer justiça. Você que é um cristão, você pode clamar a Deus por justiça. Eu vou entrar até um tiquinho aqui em guerra espiritual, eu não ia fazer isso, mas vou falar. Nós temos um lugar de acesso espiritual chamado Torre de Justiça, e temos também nas letras hebraicas a letra que fala sobre a justiça, onde você que foi injustiçado em qualquer área, você pode comparecer diante do trono de Deus e clamar por justiça, entrando na torre da justiça do juiz e clamando pelo seu direito. Mas, como eu já falei aqui, aquele que se apresenta diante de Deus para clamar por justiça, como diz lá naquele trecho de Jó, no tempo em que os filhos de Deus se apresentam, veio também Satanás entre eles. Satanás, ele assiste diante do trono de Deus constantemente. E ele aparece lá como acusador para acusar. E você comparecendo diante do trono de Deus, ele vai estar lá.
E se você é uma pessoa com vestes sujas, com vida de pecado, com vida errada, e chegar lá para clamar, eu quero a justiça, ela só pode ser apresentada a você pelo sangue de Jesus, que encobre os pecados daquele que se arrepende, né? E a Bíblia fala que quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Aquele que se aproxima de Deus para clamar por justiça. Ele tem que ser uma pessoa que recebeu Jesus como Salvador, que teve o sangue de Jesus purificando de todos os pecados e que ele vive uma vida afastada do mal, como eu disse anteriormente. Primeiramente, você tem que rejeitar o mal na sua mente e depois a prática do mal nas suas obras. E aí você pode clamar por justiça. O reino de Deus é um reino de paz. A paz, querido, na sua tradução, ela é o intervalo entre duas guerras. Mas a paz que Jesus veio trazer, você tem direito à paz, querido, independente de quanta comida tem na sua geladeira, de quanto dinheiro você tem no bolso, de quantos problemas você tem resolvidos ou não. A paz e a alegria são direitos do crente, independente de qualquer coisa que ele esteja enfrentando. A paz é um direito seu. Sempre que o seu coração se atribula e vem ansiedade sobre a sua vida diante de alguma pressão, dificuldade que você está enfrentando, o crente, ele tem direito de paz, independente de qualquer situação. O crente, ele é livre na cadeia, ele é em paz, ele pode estar vivendo uma guerra, na pior situação aflitiva, no seu físico, mas a paz, como diz a palavra, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Alegria no Espírito Santo. Querido, a alegria, querida, é independente. O mundo de hoje, esse mundo, quando eu digo mundo, eu falo mundo secular, onde a gente vive humanamente, onde as pessoas normalmente vivem. Elas se sentem alegres quando elas vão em festa, e por isso que o povo tem bebido. E antigamente o povo aqui em Minas bebia só na sexta-feira, né? Hoje em dia, a semana toda você passa, as pessoas estão com bebida alcoólica na mão, estão sentadas em bares, porque o nível de pressão psicológica vivida é tanto que as pessoas não conseguem viver sóbrias. Falta de paz e de alegria, tormentos, tanto físicos como psicológicos, e as pessoas não têm vivido em paz. E elas estão se enchendo de bebida alcoólica e de outras substâncias, né? Muitas estão deprimidas, muitas até têm feito coisas horríveis contra si mesmas, por falta de paz e de alegria. Você que é um crente em Cristo Jesus, você pode reivindicar a alegria no seu coração, e a alegria do Senhor é a nossa força, e é independente de detalhes, querido. O reino de Deus veio para te trazer alegria, e a alegria é seu direito, independente do que você está vivendo. Hoje nós estamos vivendo uma situação aflitiva, geral, eu não vou entrar em muitos detalhes. E você, querido, como cristão, você pode reivindicar sua cidadania do reino de Deus e viver em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você que é um cidadão do reino, você vai prosperar, mesmo que tudo aí fora esteja do jeito que está aí. Você está vendo a situação. As pessoas estão batalhando, ralando assim o dobro, o triplo, para levar para casa um valor que quando elas vão para o lugar, o dinheiro está muito difícil para ganhar, mas para gastar. Você entra em algum lugar ali, vai embora R$1.000 um dia. E a gente fica pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou viver? Mas o cidadão do reino, querido, ele vai prosperar, ele vai viver uma vida abundante, independente da situação atual da nação. Porque aquele que vive debaixo do reino de Deus, ele vai ser tratado como cidadão do reino, se ele é fiel ao reino. Então, dedique a Deus a sua fidelidade ao reino de Deus, e você vai experimentar uma prosperidade diferente de tudo que está acontecendo, independente de como é que esteja aí fora. Você vai viver o melhor tempo da sua vida. Mas muitas vezes as pessoas não estão vivendo isso porque elas estão sendo negligentes como cidadãs do reino. Elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E o reino de Deus, ele deve ser regra de fé e prática, mas elas estão vivendo aquela questão de ser cristão, 1 hora e pouca, 2 horas no domingo, e elas vivem
para Satanás o resto da semana. Elas têm o caráter do mundo. Elas tratam a sua família como mundo. Elas não dedicam ao Senhor nem 2 horas do seu dia. Elas enchem a sua mente de lixo e o seu caráter, ele transparece o mundano. Ela vive igualzinho àquela pessoa que não conhece nada de Deus. A pessoa que vive dessa forma, ela não pode reivindicar a bênção do reino, porque ela não está honrando o seu rei. O seu rei é Jesus. Você vai fazer o que a Bíblia manda e vai viver na contramão, na contrapartida do que esse mundo aí fora está te apresentando. E aí você vai poder reivindicar a bênção do cidadão do reino.